Olá pessoal, aqui é Daniela falando e vamos iniciar a parte 3 do livro Vivendo entre Dois Mundos de Joel Goldsmith. Eu queria deixar esse recado aqui antes de iniciar o capítulo porque eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ao ler este capítulo. Confesso que este livro do Joel Goldsmith eu não tinha lido ainda, é a primeira vez que eu estou lendo. Estou lendo aqui junto com vocês. E durante essa leitura da parte 3, um pouco antes, eu tive uma sensação de que eu pararia de fazer aquilo que eu gosto, que é escrever livros. Eu sou escritora. Então me deu uma vontade de parar e fazer outra coisa que não fosse isso. E eu perguntei a Deus, falei, será que é isso que eu devo fazer? Porque todo mundo sabe, né? Não é segredo. A literatura brasileira não é algo que você faça por gratificação financeira, mas realmente é por amor. E eu pensei hoje, antes de fazer a leitura, que se eu teria que parar com essa atividade. Porque todas as vezes em que eu fecho os olhos e que eu pergunto a Deus o que eu tenho que fazer, eu só escuto uma palavra, que é escrever. E é o que eu tenho feito durante todo esse tempo. Eu tenho cadernos e mais cadernos com anotações de todo o meu período de desenvolvimento espiritual. Tenho até alguns que eu quero trazer para vocês porque é um passo a passo meu. Não é um livro de autoajuda, de como fazer igual, mas é um relato de uma experiência que eu creio que possa ajudar algumas pessoas. Mas enfim, então hoje de manhã eu estava com este pensamento de realmente parar de escrever. E agora, lendo esse livro, me veio a resposta. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente acha que estamos sozinhos, né? A gente tem essa sensação corpórea, né? De mundo materialista, de que estamos aqui e não há nada, nem ninguém olhando por nós. Que essa parte de desdobramento espiritual, desenvolvimento, é a parte da consciência divina, consciência universal. E eu sei que muitas vezes a gente pode olhar para isso como acontece só com outras pessoas, não acontece com a gente. Mas acontece com a gente, acontece. E eu sei que para cada um acontece de uma forma. Para mim acontece através dos livros, através de letras, através de escritos. Às vezes eu escrevo e a resposta ela vem na minha própria escrita, na minha própria literatura. E então eu sei que para cada um chega de um jeito. Então eu só queria compartilhar com vocês que essa parte 3 que vocês vão ler agora foi uma resposta que eu tive sobre um questionamento se eu deveria parar ou não de escrever. Então eu deixo com vocês o capítulo, eu espero que vocês gostem. Deixe o seu curtir, o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e em breve eu vou trazer para vocês, muito em breve, se Deus quiser, essa parte que eu escrevo sobre esse meu período de estudos e desenvolvimento espiritual. Porque eu sei que vai ser legal para vocês verem, porque tem muita coisa que pode fazer sentido para vocês, pode não fazer, pode ser engraçado ou não, mas eu tenho muita experiência para compartilhar com vocês. E eu quero fazer isso, tá bom? Então fiquem com o capítulo e até breve. Tchau. Parte 3. Páscoa. Emergindo do sentido material. O mais importante princípio da revelação do caminho infinito é a consciência. Essa infinita consciência divina que forma a si mesma como ser individual, como minha consciência individual e sua consciência individual. Não uma parte dela, mas toda ela. A maioria das pessoas aprendeu que o homem começa de uma semente, e elas foram levadas a acreditar que não há nada muito espiritual sobre toda a ideia de concepção e nascimento. Elas pensaram na criação como um ato de um homem e uma mulher, sobre o qual há sempre alguma sensação oculta de erro, e no sentido de criação, há sempre algo errado,
porque isso significa que elas estão aceitando o homem como criador. Mas o homem não é um criador. E a crença de que ele é um criador é que deu a origem à ideia de que o homem caiu em pecado e em iniquidade. A verdade é que a atividade de criação começa com o derramamento do Espírito de Deus na consciência individual como amor. O amor divino flui de sua consciência para sua mente e tangivelmente atrai a você a sua própria companhia com quem você é um. Então a ideia de amor, união e unidade surge como a criação da próxima geração. Não há nada pecaminoso, não há nada mal, nada finito, nada mortal sobre isso. Tudo tem seu começo da união consciente com Deus. Na verdade, não pode haver uma criação material, porque Deus é o único Criador, e Deus é Espírito. Mas um senso material de criação foi aceito, e daí que todo esse sentimento de pecado ou injustiça vem. Toda a experiência humana tem sua base no sentido material de um universo espiritual. O que é chamado de imoralidade e delinquência desta era tem sua base neste mesmo sentido material. Por quê? Já que nossos jovens não foram ensinados a entender que seu primeiro dever, todo dia, é estabelecer sua consciência e unidade com a fonte, para que eles sejam animados durante todo o dia e noite pelo Espírito, eles procuram satisfação no nível da mente e do corpo. Assim, eles são levados a todos os tipos de prazeres e passatempos que eventualmente o mundo chama de pecado. Mas nada disso poderia acontecer se um indivíduo, ao acordar de manhã, percebesse que Deus é Espírito, e esse Espírito é a consciência que anima o meu ser. Este é o Espírito de Deus que permeia minha alma, mente e corpo, e me sustenta com suas criações. Com tal percepção a cada manhã, toda a mente e corpo seriam dedicados a deixar o desdobramento espiritual acontecer durante todo o dia, para que mente e corpo sejam conduzidos na direção correta. O resultado do sentido material é a limitação. Um sentido material da criação espiritual levou a um sentido material de suprimento, e por causa disso, orações são proferidas a Deus pedindo comida, roupa, habitação e abastecimento. Enquanto o princípio é que a terra está repleta da glória de Deus, quer ela apareça como legumes, frutas, peixes, pássaros ou outras coisas. Se, em vez de pensarmos que essa abundância tem que ser dividida, nós percebermos que, filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Lucas 15, versículo 31. Então, em vez de olhar para as posses dos outros desejando-as, nós viveríamos no entendimento de que, através da nossa consciência, temos acesso ao infinito. Este infinito vai derramar-se espiritualmente em nossa consciência, tomar forma em nossa mente e depois aparecer externamente como o que chamamos de forma material. Um ser humano está vivendo completamente no sentido material do mundo, mas ele não está vivendo em um mundo material, porque ele não existe. Tudo o que existe é o espírito e a criação do espírito, sobre o qual a raça humana mantém um conceito materialista. Esta é a experiência do filho pródigo que se afastou da casa do pai, onde tudo era dele por direito divino. Ele saiu para um mundo de limitação, acreditando que ele poderia criar um império próprio. Por um tempo, tais impérios floresceram, impérios nacionais e impérios familiares, mas nenhum deles jamais foi permanente. Se algum deles tivesse sido permanente, agora os descendentes de poderosos e implacáveis governantes do passado provavelmente possuiriam todo o mundo. Na modernidade, as famílias de alguns dos nossos gigantes financeiros e industriais, que construíram impérios comerciais, eventualmente possuem e controlam nações inteiras. Mas todo o poder e acúmulo de recursos materiais sempre quebram,
porque há algo inerente à situação que provoca isso. Emerson explicou isso desta maneira: os dados de Deus são sempre lançados, e quando a arrogância torna-se muito arrogante, o império desmorona sob seus pés. O que devemos entender é que Deus aparece como um homem espiritual, mas nós agora estamos envolvidos no conceito materialista de Deus e do homem. Comecemos pela criação e nascimento, para que possamos ver que o homem não evolui de uma semente. O homem, isto é, o ser individual, tem seu começo na consciência de Deus, expressando-se como amor, alegria, beleza e verdade. Tudo isso entra na mente como o que chamamos de amor, atraindo o homem para a mulher. E dessa união capacita a atividade espiritual de Deus a se formar através da mente como amor e através do corpo como uma semente. E aí devemos reconhecer que houve uma época em que não havia semente e, portanto, havia apenas a consciência de Deus. Por meio da consciência individual, expressando-se como mente e corpo, a geração seguinte é produzida à imagem e semelhança de Deus, como as características e a natureza de Deus. A criança herda até o nome de Deus e eventualmente se conhece como eu e se chama eu, que é o nome do Pai. Quando as crianças aprendem que Deus é realmente seu Pai e que Deus lhes deu o seu nome de eu, de modo que tudo que eu, o Pai, tem, eu, o Filho, tem, elas crescem sem um sentido materialista. Eles se desenvolvem e amadurecem, mostrando a glória que tinham no princípio com Deus, conhecendo somente Deus como seu Pai, professor, apoiador, fornecedor, conhecendo apenas a natureza infinita do bem espiritual e aprendendo a deixar isto tomar forma. Então não haverá pessoas nascidas para serem artistas fazendo contabilidade para ganhar a vida, ou contadores tentando ser artistas, ou pessoas nascidas para serem gênios criativos trabalhando em uma fábrica. Por causa da união consciente com Deus, o destino de cada pessoa se cumprirá, e cada um se cumprirá conforme foi planejado no princípio, na mente de Deus. Uma vez que você entenda que Deus é o autor de toda a criação, você saberá que Deus tem uma parte para cada personagem em seu livro e para cada ator em sua obra. Deus deu a cada um o seu próprio destino. Mas, a menos que uma pessoa seja ensinada a dirigir-se a cada dia em busca de orientação e direção, ela não saberá qual é o seu destino e estará vivendo em um sentido materialista da vida, onde terá que provir a si mesma. Foi o sentido materialista da vida que produziu a lei da hereditariedade. A única lei da hereditariedade que existe, no entanto, é a lei da herança divina. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de todas as riquezas celestes. Materialisticamente, há quantidade e há qualidade, mas espiritualmente existe a totalidade. Espiritualmente existe unidade. Espiritualmente existe Deus, a consciência, e isso não pode ser dividido ou separado de si mesmo. A totalidade é dada ao Filho, e não uma fração dela. Se você olha para a vida materialisticamente, você não pode entender isso, porque, desse ponto de vista, você vê apenas divisão e separação. Que o infinito pode ser infinito e ao mesmo tempo individual é incompreensível para a maioria das pessoas. Feche os olhos e perceba que você não está sozinho dentro do seu próprio ser. No silêncio que reina em seu interior, você tem acesso ao infinito. Eu, infinito, fico à porta da sua consciência e bato. Você deve abrir a porta da sua consciência e pedir-lhe que entre. Então você tem acesso à totalidade e está em união direta com ela. A mente de Deus agora é a sua mente. Todo o ser de Deus está se derramando dentro e através de sua consciência individual. Mas como há centenas de outras pessoas lendo este livro que estão abrindo a porta de sua consciência para o infinito,
você pode ver que elas também têm acesso ao mesmo infinito, aquele infinito ao qual Jesus teve acesso, quando disse: Eu e meu Pai somos um. A criação como a consciência revelando a si mesma. Deus é Espírito, e esse Espírito está se derramando como sua consciência, tomando a forma da mente como sua atividade. Você pode estar agarrado a alguma grande ideia de beleza e em seguida, dentro de momentos, suas mãos começam a trabalhar com um lápis, uma caneta ou um pincel. E essa beleza espiritual que entrou em sua alma, agora se expressa em sua mente e sai por suas mãos em forma tangível. Mas é o Espírito de Deus que é agora o seu Espírito, que entrou na sua mente como forma tangível e agora surge como uma coisa concreta. Cada palavra que flui da mente de Deus em sua mente é o que você vive, porque toma forma na mente e então se exterioriza como o que chamamos de forma material. O homem deve aprender a ouvir a voz pequena e silenciosa, até que ele realmente receba orientação divina interna. Depois ele é conduzido de um modo ou de outro através de uma ideia na mente e pelo trabalho de suas mãos, para a externalização de tudo o que é necessário em sua existência. O Mestre muito tentou ensinar a natureza espiritual de Deus e da criação aos seus discípulos e ouvintes. Ele tentou fazê-los entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Porque o Mestre tentou afastar o homem de depender da carne e do pão? Porque ele demonstrou que não se deve tentar transformar pedras em comida, mesmo que se tenha essa habilidade. Porque aquilo faria do homem um criador, um provedor. Mas o homem é destinado a viver inteiramente na consciência do Espírito e deixá-lo cumprir o milagre da graça. Se você for além do sentido material, que o enxorta a ser prático porque você deve ter dinheiro, comida e roupas, você começará a experimentar algo maravilhoso. Liberte-se desse sentido material em que você nasceu, dizendo: não, não, não. Espiritualmente eu posso entender o fato de que Deus é Espírito e, portanto, minha necessidade é somente Deus ou Espírito. Tendo Deus ou o Espírito, todas as coisas são adicionadas para mim. Eu serei prático com o produto final dos meus trabalhos, o dinheiro ou a propriedade que entra em minhas mãos, o negócio ou a profissão que se desdobra. Eu vou ser prático com isso e sem desperdício. Mas eu não serei prático em acreditar que eu mesmo estou vivendo em um mundo material e devo fazer algo de natureza material para trazer o meu próprio desdobramento de suprimento, de ideias e de casa. Claro, vou trabalhar, é mais duro do que nunca, mas será o ímpeto do Espírito me guiando. Manhã, tarde e noite. Deve haver um retorno para dentro, para a percepção de que eu tenho acesso ao infinito de Deus, que Deus é Espírito e seu Espírito me inunda, seu amor, sua graça, sua paz. A minha paz eu vos dou, e neste momento de contemplação eu recebo. Alimentado pela palavra de Deus, eu agora volto para quaisquer tarefas humanas que me forem dadas a fazer hoje, sem me preocupar com o que eu devo fazer no próximo ano, mas seguindo todas as instruções que me foram dadas. Quando você começa a perceber isso, a natureza de sua vida muda. Alguma coisa começa a se desdobrar em sua consciência que também amplia sua experiência e o leva às novas direções. Como Deus é infinito, o desdobramento continua ocorrendo cada vez mais. Quando o Espírito do Senhor Deus está sobre você e você é ordenado e está mostrando a sua graça de forma ou de outra, isso nunca é estático. Sempre há estágios progressivos e avançados. Eventualmente, você será levado tão alto na consciência que você estará funcionando praticamente sem um corpo. Tudo o que ocorre na alma, na consciência,
e o corpo desempenha uma parte cada vez menor. Não se surpreenda se um dia você der um passo e descobrir que não é mais você andando na terra, mas agora vive dentro e fora da consciência. Seus amigos e parentes dirão: ele adormeceu. Mas não é isso que aconteceu. Assim como você superou seu corpo infantil, seu corpo de juventude e seu corpo de maturidade, então eventualmente você supera a forma humana inteira. Não tem mais necessidade disso. E depois continua nas formas superiores de vida, onde você opera nos bastidores. Disponibilidade da consciência espiritual alcançada. Seres humanos deixados a si mesmos apenas continuariam sendo seres humanos. Não haveria progresso. O que eles são hoje acordariam sendo amanhã. E o que eles são amanhã acordariam sendo depois de amanhã. Ano após ano. Continuariam vivendo pelo sentido materialista da vida. Felizmente, cada um, em alguma experiência de vida, descobre que seu pensamento se afasta das dores e dos prazeres do sentido material e começa a procurar algo de natureza superior. Para cada um de nós, individualmente, surge um momento em que essa aspiração ocorre. E eu quero que você saiba que, por trás dessa cena visível, aqueles que atingiram a consciência de um Moisés, de um Elias, um Isaías, um Jesus, um João, um Paulo ou um Buda ainda vivem. Eles nunca morreram, nem nos deixariam morrer fora de sua consciência. O mesmo Espírito que os levou a ensinar e curar, enquanto estavam na Terra, ainda os anima a curar e a ensinar a partir de sua presente elevação da consciência. E eles podem nos alcançar tão prontamente quanto eles o faziam quando andavam pelo mundo. Quando eles estavam aqui na Terra, seria necessário irmos para a região onde eles atuavam, para podermos receber a sua graça. Mas isso não é mais necessário agora, porque eles transcenderam a crença do tempo e espaço, que é outro aspecto do sentido material. Enquanto você viver no sentido material, você é limitado. Quanto mais sábio você se torna em como viver, como comer e como manter a mente ativa, tanto mais tempo você viverá humanamente. Mas uma vez que você comece a abrir sua consciência para o Espírito de Deus, você vai adicionar ainda mais anos, ainda que esses anos não devam ser o critério da vida. O simples fato de viver 80 ou 90 anos não deve ser considerado de muito significado. Primeiro de tudo, a menos que esses anos sejam alcançados com saúde, harmonia e com pleno uso de todas as suas faculdades, isso não é uma conquista, como acontece com muitas pessoas. Não é necessariamente a quantidade de anos que determina a natureza espiritual da vida. Jesus viveu provavelmente apenas 33 anos de idade e fez a mudança. E a maioria dos seus discípulos ainda não alcançou a idade avançada. Então, os anos não podem ser fator determinante em quão espiritual é uma pessoa. O fator determinante é quão rapidamente ela desenvolve, com que rapidez ela amadurece espiritualmente, para que ela possa cumprir essa fase particular de experiência e ir para o que deve estar mais além. Para a maioria das pessoas, morrer não muda a consciência. A Páscoa lembra você para voltar sua atenção para o tempo além desta experiência terrena, não com medo, não com pavor disso, e nem mesmo com o pesar e tristeza por aqueles que deixam este plano. Enfrente essa experiência do ponto de vista da ressurreição e ascensão. A verdade é que você não morre, você é meramente ressuscitado do túmulo da mente e do corpo para ascender para o reino da vida e da alma, vivendo em Deus, vivendo na consciência. Pelo ato da morte, você não se torna melhor do que você é agora, e nem pior. Você permanece no estado de consciência em que você está agora. Alguma evidência da verdade disto pode ser colhida de experimentos da prática do Espiritismo, isto é,
a capacidade de fazer contato com aqueles que já se foram. Pelo que temos conhecimento, os contatos feitos com aqueles que deixaram este plano revelaram o mesmo estado de consciência que tinham antes da mudança. Quaisquer que fossem os seus interesses na Terra, assim seus interesses permaneceram. Portanto, se alguém entrar em contato com você depois de ter feito a mudança, ele provavelmente falará da mesma forma como você faria se fosse visível como forma. Não estariam em estado de consciência nem mais alto nem mais baixo, exceto aqueles que já estão bem longe no caminho espiritual e que avançariam ainda mais pelo ato da passagem. Aqueles que atingiram uma medida da consciência quadridimensional, alguma medida de sua maestria aqui, como os mestres do mundo, vão imediatamente para o que é o seu estado original de consciência quadridimensional. Ninguém poderia fazer contato com aqueles que estão nesse nível espiritual, a menos que ele mesmo tivesse atingido em alguma medida esse nível. Aí sim, ele estaria em contato com essa consciência. O que o mundo chama de morte é apenas preparar o estágio para ascender fora do sentido materialista da mente e do corpo. Eu posso conceber que uma pessoa poderia, sim, se elevar na consciência acima do senso materialista de tempo e da limitação material, para viver mesmo em carne e osso indefinitivamente, se houvesse algum propósito para essa experiência. Por que não? É apenas uma questão de entender a natureza do corpo. No entanto, se você acredita que a semente é o começo do homem, então é concebível que você acredite que há um fim para aquilo que veio da semente material. Mas quando você começa a perceber que algo precedeu a semente, que a própria semente é uma emanação de algo não material, a infinitude da vida é revelada. Comece a ver que Deus funciona como consciência individual, enchendo-a de vida, verdade, amor, graça, com um espírito que partilha e com um espírito de comunhão. Então você saberá porque há uma atração do homem para a mulher e da mulher para o homem, cada um para encontrar a si mesmo, e tudo o que se segue é apenas o amor que Deus plantou em suas almas, tomando forma em mente e corpo, e então trazendo o homem à imagem e à semelhança de Deus. Os pais deveriam estar silenciosamente conscientes desta verdade, não apenas antes da concepção, durante a gravidez e após o nascimento, mas então, tão rapidamente quanto a criança possa aprendê-la, levar a criança a períodos durante o dia para receber a graça e a proteção de Deus. À medida que essa experiência se multiplicar, gradualmente um povo totalmente novo será trazido à Terra. Um povo que não estará mais sob a lei, mas sob a graça. Então será revelado que o homem está na terra para que Deus seja glorificado, que seu reino seja o reino terrestre, e o reino terreno seja o seu reino, pois ambos devem ser apenas um.